Água. Esse é o tema de hoje. A gente vai falar do poder das águas. O que as águas são capazes de fazer com a nossa vida. Vamos lá, galera? E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E como eu falei agora há pouco, a gente vai falar sobre água. Mas o que tem a água demais nas nossas vidas? Vou falar aqui, inclusive, sobre um aspecto diferente, não só o aspecto físico na gente, mas o aspecto que vai muito além disso. O poder da água ele é tão grande que um japonês chamado Masaru Emoto, ele resolveu fazer uma pesquisa com as moléculas da água. O que ele fez? Ele pegou as moléculas da água e começou a ver os cristais da água através do microscópio. E aí ele pensou o seguinte: eu vou fazer algumas experiências com as moléculas da água. Então, a molécula da água ela tem um desenho formado já, geométrico, e é aquele desenho dela. E o que ele fez? Ele resolveu colocar moléculas de água, a água, no caso a água, em vários ambientes. Ambientes hostis, ambientes bons. Ele colocou em ambientes onde foram usados palavrões, outros ambientes onde foram usadas palavras bonitas, locais onde havia músicas calmas, locais onde havia músicas pesadas. Ele começou a fazer uma série de experimentos com esses cristais de água. E aí os resultados começaram a aparecer no microscópio. E é incrível o que aconteceu com os cristais das águas. O Masaru Emoto já faleceu, ele inclusive chegou a ser PhD, porque ele vendeu milhões de livros, o livro chamado O Poder da Água. E esse livro ele coloca várias figuras dos cristais d'água fazendo comparações, conforme você pode ver aqui na figura. E você vê como que fica retorcida a figura quando o clima não é bom, quando é um ambiente com vibrações ruins, e como a figura fica bonita, a geometria da água fica bonita, perfeita, quando é num clima bom. Aí você pode pensar, tudo bem, ele conseguiu comprovar isso, mas o que tem? O que tem que a gente tem que pensar o seguinte: o nosso corpo ele é constituído por 70% de água. O nosso corpo. Então você imagina o seguinte: imagine que você não está num clima bom, imagine que você está nervoso, que você profere palavras feias, que você está num clima ruim, num ambiente hostil. O que você acha que acontece com o seu corpo? Pois é, as moléculas da água do seu corpo, elas também sofrerão essas distorções, igual vocês viram na figura aqui. E o que pode acontecer com você? Doenças não planejadas, doenças que podem vir por causa disso. Se você estiver bem com você, se você estiver num bom clima, se você estiver numa boa vibração, as moléculas de água que tem no seu corpo, já falei, 70% do seu corpo é água. Elas vão ficar boas, elas vão ficar bonitas. Essas águas ficarão bonitas que estão no seu corpo. Logo, não haverá essa distorção, essa retorção, como vocês viram na figura. Porque muitas pessoas ficam doentes por causa disso. Por causa do ambiente. Porque ela fica mal com ela mesma. E aí a pessoa fica depressiva, a pessoa fica com pensamentos negativos, a pessoa fica má, a pessoa fica mal e ela não consegue entender por que ela continua mal. E por que ela fica assim? Justamente por causa disso. As moléculas do corpo dela vibram negativamente. Isso, a gente viu, foi comprovado cientificamente como o que a água é capaz de fazer com a gente. Pensa que o nosso planeta é constituído também por 70% ou mais de água. Nós somos praticamente água. E se a gente não fica bem, isso vai influenciar no nosso corpo. Influencia demais. Se você já assistiu o filme O Nosso Lar, ou se você tiver curiosidade, tem uma cena lá muito interessante que o André Luiz, que ele é o ator principal, o espírito dele vem até a Terra e ele vê uma pessoa que está muito mal, está lá tossindo, está com gripe, não está legal. E essa pessoa não melhora. E aí ele chega à noite, tem um jarro de água do lado dessa pessoa, ele põe bons fluidos naquele jarro. E a pessoa de madrugada ela toma o jarro, de manhã ela acorda, ela está super bem. Né? Fizeram isso no filme para mostrar o que a água fluidificada faz. Quando você vai, por exemplo, numa federação, numa casa espírita, normalmente você vai encontrar um jarro
de água com um paninho em cima. E aí aquele jarro de água fica ali até acabar, por exemplo, o evangelho. Ou se não, acabar ali o momento de você tomar um passe. Depois que você toma um passe, um copinho de água é oferecido para você daquela jarra. Você imagina, aquela jarra ela está cheia de bons fluidos, cheia de energia positiva, que você bebe e ela ajuda o seu corpo. Se você tiver com moléculas de água retorcidas no seu corpo, você bebe aquela água para pelo menos equilibrar. Uma água benta, uma água batizada, por exemplo, quando elas são utilizadas com uma oração, com uma reza, com uma missa, tem também o mesmo efeito. Isso não é só um ato simbólico. Água benta, água fluidificada, magnetizada, como fala no Espiritismo, água batizada, como fala na religião evangélica, na religião cristã. Essas águas, elas têm um poder muito grande, energético muito grande. Você pode ver como que o clima influencia em você, só para você ver como as coisas são. Quando você vai, falando de uma coisa bem oposta, quando você vai até um cemitério, num velório, você fica muito mal. Você fica muito mal. Por quê? Porque é um clima muito ruim de ir. A gente não gosta, a gente não quer e às vezes tem que ir. Você chega em casa, fica mal, fica pelo menos o dia inteiro mal. Naquele momento, as moléculas do seu corpo, de água, elas ficam todas retorcidas, como o Masaru aqui mostrou. Agora experimenta aí, por exemplo, numa maternidade, um bebê que acabou de nascer. Você vai no local desse, é outro clima. Você sai de lá muito feliz, você entra lá, você sente uma paz enorme. Porque ali só tem o quê? Coisa boa, pensamentos bons. Bons espíritos ficam ali, espíritos de elevação. E você sente aquele clima. É como se fosse, por exemplo, uma água fluidificada ali. Você sai de lá feliz. Não é à toa que isso acontece. Portanto, apenas para a gente finalizar, quando você fizer a sua reza, sua oração, sua prece, independente da sua religião, ou se você não tiver religião, quando você se concentrar para você fazer alguma coisa, meditar, tiver com os bons pensamentos, deixa um copo de água do lado. Ali por 10 minutos, 15, o tempo que durar a sua oração, ou se não a sua meditação, depois bebe. Bebe essa água. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Bebe. Porque muitas vezes o que a gente precisa são dessas vibrações, são dessas energias, dessas boas energias, que muitas vezes causam doenças na gente. E você ficando com uma energia boa, você pode muitas vezes evitar esse tipo de coisa, evitar doenças. Portanto, tente, sempre que você puder. Fique bem, mantenha sempre boas vibrações. Sentiu que você está mal? Faz a sua prece, sua oração, sua meditação, não importa. Deixa um copinho de água ali separado no momento. Depois bebe. Se precisar fazer mais vezes, faça mais vezes. Você vai ver que o resultado vai ser incrível. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Que assim seja.